Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao canal. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma questão que é muito importante, que muitas pessoas chegam lá no meu consultório, no meu atendimento, com essas dúvidas, com essas questões relacionadas ao autoconhecimento, e eu vou falar com você um pouquinho sobre isso. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou a Gabriela Ribeiro, eu sou psicóloga clínica e terapeuta cognitivo-comportamental. Eu atendo online pessoas do Brasil inteiro. E o tema que eu quero compartilhar com você hoje aqui é uma questão que muitas pessoas se perguntam, né? Por que eu sou desse jeito? Por que eu tenho tal característica? Por que eu tenho tal personalidade? Por que eu ajo? Por que tal situação me afeta tanto e não afeta outras pessoas? Então, muitas vezes são questionamentos que a gente se faz e a gente não consegue entender. Muitas vezes a pessoa se culpa e se sente muito frustrada por ser de determinado jeito, por reagir de determinadas formas. Isso acaba gerando muito mais sofrimento, né? Então, o tema que eu quero trazer aqui, esse elemento que vai te ajudar a compreender isso um pouco melhor, é a questão das nossas crenças. E aqui, quando eu falo de crenças, eu não falo de crenças religiosas, tá? Não tem nada a ver com religião. Na verdade, o termo, né, crenças, ele é muito utilizado na abordagem cognitivo-comportamental. Então, na terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem dentro da psicologia. Então, na psicologia existem várias abordagens. Uma delas é a TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental. E eu vou trazer alguns elementos que vão te ajudar a entender por que você é do jeitinho que você é, e talvez te ajude aí até a partir desse conhecimento ir mudando, né, e percebendo algumas questões. Então, o que eu vou falar aqui não é historinha para boi dormir. A TCC, ela é uma abordagem que é baseada em estudos, em pesquisas científicas. Então, a gente tem esse respaldo aí da ciência, é uma abordagem, uma prática baseada em evidências, então você pode ficar tranquilo. Eu vou trazer aqui alguns elementos de uma forma que fique fácil e prático para você, que não é da área da psicologia, que você consiga entender e até aplicar na sua vida. Bom, então vamos lá. O que são as crenças, né? As crenças são a forma que a gente vai construindo de se ver, de como a gente se vê, que é a nossa autoestima, a forma como a gente vê o mundo, como a gente vê as pessoas, como a gente vê o futuro. Então, as nossas crenças são essa percepção que a gente constrói desde a nossa infância. Então, desde os nossos primeiros anos de vida, a gente vai construindo essas crenças, esse modo de ver o mundo e de se ver. Entendeu aí? Bom, e como que a gente constrói essa forma da gente ver, da gente se ver, essas crenças que a gente vai tendo, né? Bom, um fator que é muito importante, que entra aí nessa equação, é o ambiente. Então, o ambiente que você cresceu, as suas experiências, as primeiras relações que você teve, a sua relação com os seus pais ou com os seus cuidadores. Então, não necessariamente pais, às vezes um avô, uma avó, uma tia, um outro parente, né? Às vezes pais adotivos que são pais, né? Então, as suas relações com seus irmãos, as suas relações na escolinha, com a professora, todas essas relações e experiências moldam muito das suas crenças, moldam muito a sua visão sobre como as pessoas são, sobre como as relações são, sobre como você deve agir e reagir diante do mundo, diante das situações. Um outro aspecto também que está relacionado aí é com o seu temperamento. O seu temperamento é uma parte da sua personalidade, então a sua personalidade, ela é construída uma parte pelo ambiente, pelas suas experiências, e outra parte também de acordo com o seu temperamento, que é algo mais biológico, é algo que você herda ali geneticamente dos seus pais, né, da sua família. Então, se seu pai é mais agitado, é mais inquieto, você pode herdar isso, ou se são mais calmos, mais tranquilos, você também pode herdar. Então, aí você vai construindo as suas crenças. Então, se você olhar para trás na sua história e tentar lembrar de situações que foram marcantes para você, tanto situações positivas quanto situações negativas, você até pode conseguir fazer um link entre essas situações que foram marcantes
com a maneira que você lida hoje com as situações. Então, tente ter isso em mente, assim. Por exemplo, se você é uma pessoa muito tímida, muito acanhada, tem dificuldade para fazer amizades, tem medo do julgamento alheio, medo da crítica, medo de se expor, tente olhar para sua história e ver se você não passou por alguma situação que foi difícil relacionada a isso, se você já sofreu passou alguma vergonha, passou alguma situação difícil, recebeu apelidos, ou foi muito julgado, ou já se sentiu criticada, analisada ali a sua aparência, o seu jeito de ser. Então, foram fatores que podem ter influenciado na sua timidez, ou você não teve tanto contato assim social, então você não aprendeu a desenvolver essa habilidade. Esse é um exemplo, tá? E não necessariamente a gente vai construir só crenças, né, problemas, dificuldades na vida adulta. Então, as nossas experiências na infância, na adolescência, também podem construir crenças positivas. Então, se, por exemplo, seus pais estudavam com você fazia os trabalhos, tirava uma boa nota, e os seus pais te elogiavam, te validavam, a professora te elogiava, você foi crescendo com essa sensação de capacidade, de que você é capaz, de que você consegue, de que você dá conta. Então, na vida adulta, você vai se sentir muito capaz de fazer as coisas, você vai ter um desempenho bom ali na sua vida acadêmica, na sua vida profissional. Mas se, por exemplo, você teve mais essa dificuldade e você não recebeu um apoio, um suporte, você pode crescer com a crença de que você não é capaz, de que você não consegue tanto, de que sozinha é mais difícil. Ou às vezes você até tinha um bom desempenho, mas você não era validada, não era valorizada, não era elogiada, era muito aquela frase, né? Não fez mais do que a sua obrigação, né? Não fez mais do que você tinha que fazer. E aí você cresce sem ter essa percepção de que você fez um bom trabalho, então você pode ser uma pessoa um pouco mais dura com você, um pouco mais crítica, que se cobra muito porque não tá bom o suficiente, poderia fazer melhor. Então você percebe o quanto que as experiências, tudo que você ouve, tudo que você presencia pode influenciar na sua vida. E aí, se você se pergunta, poxa, por que eu tenho tanta dificuldade para me apresentar, para fazer amigos e outras pessoas não têm? Por que eu tenho dificuldade de construir bons relacionamentos? Por que eu só acabo me relacionando com pessoas que não são legais para mim? Tente olhar aí, não só para suas experiências, para sua história, né? Mas também para suas crenças, quais pensamentos, quais interpretações você foi desenvolvendo a partir da sua vivência. E a ideia não é você se culpar, não é você se criticar, poxa, eu passei por aquela situação e olha como eu estou lidando hoje, eu não aprendo. Não é essa a ideia. A ideia é você entender que realmente você passou por uma situação difícil, que na época você não sabia muito bem como lidar, você lidou da maneira que você conseguiu, e você conseguir ressignificar esse momento e ver que talvez você pode ter desenvolvido essa dificuldade, mas você pode aprender a agir diferente. Então você não precisa ser refém daquela situação difícil que você passou. Você pode ir pensando em novas formas de lidar. Se eu não tivesse tanto esse medo, se eu não tivesse tanta essa insegurança, como que eu lidaria? Como que a maioria das pessoas lidam com essa situação? E aí, conforme você vai construindo um maior repertório, né? Uma maior variedade ali de reações, de comportamentos que podem ser mais saudáveis para você e que te ajudem a lidar com a situação de uma forma melhor, você também vai o quê? Modificando a sua crença. Porque se você pensa, poxa, eu não consigo me relacionar com as pessoas, eu sou muito tímida, mas aí você faz um experimento, você vai numa festa e você tenta conversar mais com as pessoas, interagir melhor, e você vê que o resultado nem foi tão desastroso assim, você fez uma amizade, conversou com uma pessoa, você vai começar a construir uma crença de que você pode sim, de que você é capaz, e aí você mudando essa sua crença a partir desse comportamento, você vai se sentindo mais confiante. E aí eu tô trazendo esse exemplo, mas você pode levar para vários exemplos da sua vida. Pode ser um medo, pode ser uma insegurança. É claro, se você percebe que é uma dificuldade um pouco mais séria, mais difícil, né, que gera um sofrimento, um prejuízo para sua vida, eu te sugiro fortemente que você busque um acompanhamento psicológico, um acompanhamento com um profissional da psicologia. Então tenha cuidado também, porque tem muitas pessoas que se dizem aí terapeutas, mas não são psicólogos, não têm aí realmente uma boa formação. E tente
fazer um acompanhamento, fazer realmente um processo terapêutico aí para você vencer. Tem pessoas que têm fobias, né? Medo de entrar no elevador, medo de andar de avião, e realmente nesses casos você talvez precise de um acompanhamento individualizado, tá? Mas talvez você olhando já para sua história, e mesmo que você pense, poxa, mas eu não tenho nenhum trauma assim de infância, eu nunca fiquei presa no elevador, nunca fiquei presa no avião, mas talvez na época que você acabou construindo, desenvolvendo esse medo, talvez pudesse ser numa época mais difícil para você. Talvez você estivesse passando por momentos de muita pressão, de muita angústia, de insegurança. Você desenvolveu ali algum caso ali de estresse, de ansiedade mais elevado, que pode ter culminado ali, gerado, sendo um resultado em outra coisa. Então você poderia estar passando por uma situação difícil, você de alguma forma interpretou essas situações de elevador, essas situações de avião como algo perigoso, e aí acabou que você gerou aí esse trauma, né? Esse transtorno aí de ansiedade. Então, se você percebe que é algo que é mais sério, que está te trazendo sofrimento, eu te sugiro buscar um acompanhamento psicológico. Mas tudo começa com autoconhecimento. Então, só de você entender mais ou menos ali quais são as suas crenças. Será que eu tenho uma crença de que eu sou capaz? Ou eu tenho uma crença de que eu não sou capaz, de que eu não vou dar conta, de que eu não sou boa o suficiente, ou de que eu sou boa o suficiente, mereço coisas boas na minha vida, eu consigo me valorizar, me validar. Então, você percebendo as suas crenças, entendendo por que você é do jeitinho que você é, não para se julgar, não para se criticar, mas para fazer as pazes com a sua história, entender que, por mais que alguns momentos tenham sido difíceis, eles foram importantes e eles podem ser uma oportunidade aí de aprendizado e de evolução. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se fez sentido, coloca aqui nos comentários. Esse canal aqui é novo, mas eu quero sempre estar trazendo conteúdos que agreguem aí na vida de vocês, tá bom? Um beijo, até a próxima!